queridos amigos, nossas boas-vindas aí a todos. O tema de hoje é sobre sonhos, justamente. E a questão, né, que o nosso querido Jansson vai apresentar é se os sonhos demonstram, se os sonhos provam a existência do outro mundo. Então, realmente promete ser um tema fascinante. Então, meus queridos amigos, é com muita satisfação e alegria que aceitamos o convite da Assembleia Espiritual de Nova Betânia para compartilharmos de um assunto tão fascinante, curioso e carregado de mistérios, que é: os sonhos provam a existência do outro mundo? Uma resposta que seguramente valeria US$ 1 milhão. O que é que vocês acham? Isso é o que tentaremos responder no decorrer desta apresentação. Apenas gostaria de fazer um esclarecimento antes de nós prosseguirmos. Esse trabalho, ele é fruto de uma pesquisa feita por mim, baseada em sites nacionais e internacionais, artigos científicos, consultas com amigos barrais mais profundos na fé e nas sagradas escrituras das principais religiões profetizadas, baseado no meu entendimento, não refletindo necessariamente a compreensão dos autores. Feitos os devidos esclarecimentos, vamos ao tema, que é saber se os sonhos provam a existência do outro mundo. Para chegarmos a uma decisão, se faz necessário discorrer um pouco sobre o que são os sonhos, dando uma visão holística dos conceitos físicos, científicos e, em seguida, dos conceitos espirituais, que servirão de base para responder o tema, objeto de nossa apresentação. Mas, afinal de contas, o que são sonhos? O sonho, ele é um fenômeno fascinante que intriga a humanidade há séculos. Eles podem ser vívidos e emocionantes, ou estranhos e confusos. Do ponto de vista científico, o sonho ele é uma forma de atividade mental que ocorre durante o sono, envolvendo imagens sensoriais, pensamentos e emoções. Segundo a psiquiatria, não há um conceito definido sobre sonhos. Diversas teorias psicológicas propõem diferentes interpretações para os sonhos. A psicanálise freudiana, por exemplo, os vê como manifestações do inconsciente, enquanto outras abordagens os consideram como forma de processamento emocional, consolidação da memória ou simulação de experiências futuras. Algumas pessoas acreditam que os sonhos podem ser portais para outras dimensões, outros mundos ou realidades. Essa é uma ideia interessante, mas não há nenhuma comprovação científica. Os sonhos, eles transcendem os limites do nosso cérebro físico. Ele nos leva a lugares, realidades que não existem no mundo material. Podemos voar, conversar com pessoas que já faleceram, explorar paisagens fantásticas e lugares jamais vistos por nós no mundo real. E até mesmo vivenciar eventos impossíveis na vida real. Essa capacidade de transcender a realidade física é o que torna os sonhos tão misteriosos, fascinantes e intrigantes. Eles nos permitem explorar diferentes possibilidades e perspectivas e podem nos fornecer percepções valiosas sobre realidades físicas e espirituais. No entanto, as religiões profetizadas nos colocam luzes sobre o assunto, através das revelações feitas por seus manifestantes divinos. Os manifestantes divinos de várias religiões, através de suas sagradas escrituras, reveladas por Deus, oferecem percepções sobre a natureza dos sonhos, seu papel em nossas vidas e sua conexão com o divino. No cristianismo, a Bíblia relata muitas experiências sobre sonhos, onde Deus se utiliza desse canal para nos transmitir informações importantes
sobre acontecimentos passados, presentes e futuros, e até esclarecimentos sobre coisas que a ciência não tem como falar, não tem como dizer. Já no islamismo, os sonhos podem ter um significado religioso e espiritual, mas também não são considerados provas definitivas da existência de outros mundos espirituais. Embora não haja uma resposta definitiva sobre o que os sonhos podem nos dizer sobre outros mundos espirituais, algumas perspectivas sugerem que eles podem servir como janelas para outras realidades. Alguns até acreditam que os sonhos podem nos transportar para diferentes dimensões ou planos de existência, nos permitindo vislumbrar realidades além do nosso mundo físico. Outra perspectiva é que os sonhos podem ser uma forma de comunicação com seres espirituais, ou guias que transmitem mensagens, avisos ou conselhos através das imagens e símbolos oníricos. Os sonhos também, eles podem serem vistos como reflexo do nosso subconsciente, revelando pensamentos, emoções e experiências que podem estar ocultas ou reprimidas em nossas mentes e podem comunicar-se conosco através de metáforas que, uma vez decifradas, podem nos alertar para acontecimentos futuros, nos guiando na resolução de dificuldades que, porventura, venham a acontecer na vida real. Diversos exemplos de sonhos com significados religiosos podem ser encontrados em diversos livros sagrados das grandes religiões, tais como judaísmo, zoroastrismo, budismo, cristianismo, islamismo e bahaísmo. Na Bíblia, como o sonho de José, os sonhos de Daniel, o sonho de João, e escritos de diversos teólogos cristãos que escreveram também sobre o significado dos sonhos e seu papel na fé. Como, por exemplo, nós temos Santo Agostinho, temos Tomás de Aquino e também o John Wesley. No cristianismo, no Novo Testamento, também menciona sonhos como o sonho de José, marido de Maria, que o avisa para fugir para o Egito com o bebê Jesus, para escapar da perseguição de Herodes. Temos também Paulo, que teve uma visão em um sonho que ele é chamado para pregar o evangelho na Macedônia. No Islã, o Alcorão reconhece os sonhos como um meio pelo qual Deus pode se comunicar com os crentes. Nós temos, por exemplo, na Sura 12, intitulado José, que narra a história de José e a sua capacidade de interpretar sonhos, que o leva a uma posição de poder e autoridade no Egito. Na fé Bahá'í, o Bábi, o precursor da fé Bahá'í, e Bahá'u'lláh, o seu fundador, tiveram diversos sonhos e visões místicas ao longo de suas vidas, os quais desempenharam um papel fundamental em suas missões divinas e na fundação da fé Bahá'í. Vejamos alguns. Sonhos do Bábi. Nós tivemos o sonho do Sol Negro. Neste sonho, o Bábi viu o Sol Negro que se divide em 7 estrelas, cada uma representando um profeta da fé monoteísta. Essa visão ela é interpretada como um sinal de unidade de todas as religiões e da chegada de uma nova era na história da humanidade. Temos também o sonho da porta do céu. Neste sonho, o Bábi vê uma porta no céu que se abre e revela uma luz radiante. Essa visão ela é interpretada como um símbolo da revelação divina e da missão do Bábi de abrir o caminho para a verdade. Temos também o sonho do cárcere. Neste sonho, o Bábi é preso em um cárcere, mas a porta se abre e ele sai livre. Essa visão também é interpretada como um prenúncio de seu martírio e da vitória da fé Bahá'í. Temos o sonho da balança. O Bábi sonhou onde ele viu uma balança com o Alcorão de um lado e o Evangelho do outro. E a balança está equilibrada. Essa visão ela é interpretada como um símbolo da igualdade de todas as religiões.
Temos também o sonho do cordeiro. Neste sonho, o Babi vê um cordeiro que é sacrificado, e o sangue do cordeiro purifica a terra. Essa visão é interpretada também como um símbolo do sacrifício de Cristo e da redenção da humanidade. Os sonhos do Babi, eles foram documentados em seus escritos pelos relatos de seus seguidores. Temos agora os sonhos que Bahá'u'lláh também teve. Bahá'u'lláh teve numerosos sonhos e visões ao longo de sua vida, que são considerados revelações sagradas e percepções profundas sobre sua missão divina. Vejamos alguns. Bahá'u'lláh nadando em um vasto oceano. Neste sonho, Bahá'u'lláh está nadando em um vasto oceano e, enquanto nada, percebe que há numerosos peixes nadando em volta de sua cabeça e ficando presos em seus cabelos. Ele tenta se livrar deles, mas eles se agarram a ele com ainda mais força. Nesse sonho, o oceano representa o mundo e os peixes representam as pessoas do mundo. O fato de Bahá'u'lláh nadar no oceano simboliza seus esforços para difundir os ensinamentos da fé. Enquanto os peixes presos em seus cabelos representam as pessoas que são atraídas por sua mensagem e se tornam seguidores da fé. Temos também o sonho do jardim. Neste sonho, Bahá'u'lláh caminha por um jardim celestial e encontra vários profetas e santos de todas as religiões. Esta visão é interpretada como um símbolo da unidade de todas as religiões e da harmonia que Bahá'u'lláh veio estabelecer no mundo. Temos também o sonho da Casa do Paraíso. Neste sonho, Bahá'u'lláh vê uma bela e radiante casa que representa o reino celestial de Deus. Esta visão é interpretada como um símbolo da vida após a morte e da recompensa eterna que aguarda os justos. Como podemos ver, os livros sagrados das grandes religiões oferecem diversas perspectivas, além das científicas, sobre os sonhos já relatadas, reconhecendo-os como um fenômeno significativo com o potencial de nos comunicar com o divino, fornecer percepções sobre nossas vidas e nos guiar em nosso caminho espiritual. Bahá'u'lláh nos diz que os sonhos, eles podem nos revelar verdades que não podemos discernir através da razão ou da experiência física. Os sonhos podem ser meio de comunicação com Deus. Bahá'u'lláh também ensinou que Deus pode se comunicar conosco através de sonhos, fornecendo-nos orientação e inspiração. Porém, nos adverte que os sonhos devem ser interpretados com cuidado e com discernimento. Nem todos os sonhos são significativos e que é importante não tomar todos os sonhos ao pé da letra. Ao interpretar sonhos, é importante considerar o contexto da sua vida e os seus próprios sentimentos e intuições. Agora, meus queridos, que dissertamos sobre os sonhos, faremos o mesmo com os outros mundos. Agora falaremos sobre que a ciência ela não tem nenhuma evidência concreta para confirmar ou refutar a existência de outros mundos físicos habitados além da Terra. Até hoje a gente não tem. Tem muitas pessoas que falam em disco voador, disso, daquilo, mas comprovação mesmo nós não temos ainda. O universo observável, ele é imensamente vasto, contendo bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. A probabilidade estatística sugere que muitos desses sistemas estelares podem ter planetas rochosos em zonas habitáveis, onde as condições são propícias à existência de água líquida e, consequentemente, à vida como a conhecemos. É importante reconhecer as limitações da ciência atual. Os métodos científicos se baseiam em evidências observáveis e mensuráveis. E a questão da existência de Deus e de outros mundos transcendentais, elas ultrapassam o âmbito da ciência. Agora, segundo a maioria das denominações cristãs, acredita-se na existência de uma vida após a morte, seja no céu, no inferno,
ou em um estado intermediário. A fé Bahá'í também nos ensina sobre a existência de mundos espirituais que são reinos de existência não físicos. A fé Bahá'í ensina que o propósito da vida é progredir espiritualmente. Este processo de progresso espiritual pode envolver a passagem por diferentes mundos e reinos de existência. Os escritos também, embora não haja um único capítulo ou seção dedicada especificamente a este tema, em seleções dos escritos de Bahá'u'lláh, é possível encontrar diversas passagens que abordam essa questão de forma direta ou indireta. Algumas das passagens mais relevantes incluem: ó povo, os céus e a terra são vastos, e neles existem inúmeros mundos. Temos outra citação que ele diz: sabei que Deus tem criado mundos inumeráveis além deste mundo, e neles ele tem criado seres que são semelhantes a vós e diferentes de vós. Os mundos de Deus são infinitos e seus reinos são inumeráveis. Em outra citação, ele fala que ele envia seus profetas a cada um deles, com o seu livro e sua lei. Em outra citação, ele diz: ó povo, se refletirmos sobre a vastidão dos céus e a imensidão do oceano, compreenderemos que este mundo é apenas uma pequena parte da criação de Deus. E se considerarmos a perfeição deste mundo, podemos imaginar a perfeição dos outros mundos que Deus criou. Essas realidades espirituais transcendentais estão além da nossa compreensão material. Esses mundos espirituais, eles são infinitos em número e extensão, representando a vastidão e a incompreensão que temos de Deus. Cada mundo espiritual possui sua própria características, leis e realidades, refletindo a diversidade da criação de Deus. Os mundos espirituais, eles servem como um contínuo progresso espiritual para as almas, onde elas podem desenvolver suas capacidades e se aproximarem de Deus. Em vez de um local fixo, os mundos espirituais existem em um plano transcendental e não estão sujeitos às leis da física, espaço, tempo, que governam o nosso mundo físico. O que experimentamos e percebemos desses mundos depende do nosso nível de desenvolvimento espiritual, que podem ser acessados através da fé, da oração e da meditação. Através desses meios, podemos abrir nossas mentes e corações para a realidade espiritual e experienciar os mundos espirituais da forma direta ou indireta. Embora os sonhos possam ser um meio de comunicação com Deus, os ensinamentos Bahá'ís enfatizam a importância da fé. Diversas pessoas relatam ter tido experiências místicas em sonhos e que os levam a acreditar na existência de outros mundos espirituais. Há princípios universais da fé Bahá'í, como a infinitude de Deus, a progressão espiritual da alma e a diversidade da criação. Em vez disso, enfatiza a importância do desenvolvimento espiritual e individual. Incentiva a busca por conhecimento espiritual através do estudo das Escrituras Sagradas, da reflexão e da meditação. Promove a unidade da humanidade e o serviço à comunidade como forma de expressão de fé. O foco principal da fé Bahá'í está no desenvolvimento espiritual individual e na construção de uma sociedade justa e próspera, para buscar por conhecimento espiritual e para uma vida dedicada ao serviço à humanidade. O Bahá'u'lláh, ele nos diz que o mundo físico e o espiritual, eles estão interconectados, em constante evolução. Deus, ele é infinito e incognoscível. A essência de Deus, ela está além da compreensão humana. A sua natureza e atributos são inimagináveis
e inefáveis para a mente humana. Deus criou múltiplos reinos da existência, cada um com suas próprias características e propósitos. O mundo físico que habitamos é apenas um desses reinos existentes. Existem outros reinos espirituais transcendentes que estão além da nossa percepção imediata. A alma humana é eterna e passa por um processo contínuo de evolução espiritual através de reinos físicos e espirituais. Cada reino oferece oportunidade de aprendizado, crescimento e desenvolvimento espiritual. Deus, ele guia a humanidade através de mensageiros divinos, como Bahá'u'lláh, que traz ensinamentos e leis adaptadas às necessidades e capacidades da época. Esses mensageiros, eles revelam conhecimentos espirituais e morais que nos ajudam a progredir em nossa jornada espiritual, que a realidade vai além do mundo físico. Existem reinos espirituais transcendentes que fazem parte do plano grandioso de Deus para a criação da alma humana. O reino de Deus, ele é santificado, além de tempo, espaço e lugar. É outro mundo, outro universo. Ele não é tangível, não existe nenhuma grandeza aqui na Terra capaz de mensurá-lo ou defini-lo. Os outros mundos de Deus, eles transcendem a nossa compreensão. Estão acima de tudo que possamos imaginar. Ou seja, nós não conseguimos compreendê-los. Bahá'u'lláh, o mensageiro divino para a nossa época, revelador de inúmeras mensagens de Deus, que regenerou e se fez novo todo o conhecimento que havíamos obtido através das ciências e manifestações passadas. Ele nos afirma que não podemos descrever a vida no mundo do além e que conhecê-la cabe tão somente ao Senhor de todos os mundos. Diante de tal declaração, e apesar de os sonhos servirem muitas vezes como um canal de comunicação entre Deus e o homem, isso por si não faz do sonho uma prova da existência de um outro mundo, pois esse conhecimento está além da compreensão humana. Então, meus queridos, essa é a conclusão. E, para alegrar um pouquinho os nossos corações, né? Bahá'u'lláh nos diz uma coisa que eu achei muito legal colocar aqui. Bahá'u'lláh nos diz que nos mundos divinos, os bem-amados espirituais, crentes, reconhecerão uns aos outros e se unirão espiritualmente. O amor que se teve aqui na Terra por alguma pessoa não será esquecido no mundo do reino e nem esqueceremos a vida que tivemos aqui na Terra. Muito legal, muito obrigado, amigo Jansson, pela apresentação. O Babo diz que verdadeiramente Deus criou o estado do sonho em seus servos para que eles possam ser assegurados da existência dos mundos do além e da vida eterna. A vida deste mundo, suas inconstâncias e mudanças depois da morte, são como um sonho que nós vemos. Uma vez que o sonhador acordou, ele verá apenas o efeito da sua interpretação. Interessante que o Babo fala que a vida no mundo atual, na verdade, é como um sonho, como se fosse um sonho, né? E que o mundo além é como você está no estado acordado. Não, eu só lembrei de uma advertência de Bahá'u'lláh, que todos nós aqui presentes sabemos, que ele diz que para aquele que crê, não precisa de prova. E para aquele que não crê, não adianta provas. Então, realmente, essa apresentação do Jansen é uma prova evidente dessa admoestação de Bahá'u'lláh, né? Muito obrigado. Eu vou tocar um versículo lindíssimo, né, do Bem-Amado. Ó Filho do homem, não transponha teus limites, nem demandes o que não te convém. Prostra-te perante
ante a face do teu Deus. Ó Senhor, de grandeza e poder. Ó Filho do homem, não transponha teus limites.